Terra. O único lugar atualmente habitável vagando na imensidão do universo. No entanto, temos demonstrado padrões de comportamento que frequentemente resultam em danos significativos ao meio ambiente. Desmatamos extensas áreas de florestas. Alteramos profundamente as paisagens naturais para acomodar infraestrutura urbana e temos causado poluição em uma escala alarmante. Essas ações têm contribuído para a degradação ambiental. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento desenfreado e a sociedade em constante expansão, muitas vezes ignoramos os limites ecológicos. O resultado é uma bola de neve, gerando danos significativos ao meio ambiente com perda da biodiversidade, aumento da poluição do ar e da água e mudanças climáticas. Esses desafios ambientais não são apenas problemas do futuro, mas questões urgentes que exigem ação imediata. Atualmente, estamos testemunhando eventos climáticos extremos em várias partes do mundo. Esses eventos têm mostrado mudanças nos padrões de chuva, desencadeando enchentes que, em muitos casos, causam sérios danos à infraestrutura urbana e, eventualmente, resultam em inúmeras fatalidades, como as que ocorreram recentemente no Rio Grande do Sul, deixando uma grande dúvida sobre a vulnerabilidade das cidades a chuvas intensas e inundações. Neste vídeo, irei mostrar uma das medidas que podem mitigar os impactos desses fenômenos na infraestrutura. Em vez de lutarmos contra a natureza, poderíamos encontrar maneiras de as cidades absorverem o impacto dessas chuvas torrenciais. A pergunta que faço é: como conseguiremos alcançar o equilíbrio? A resposta não parece estar muito longe do que estamos procurando. As conhecidas cidades esponjas. Imagine um cenário onde cada prédio, praça e parque trabalham em conjunto para enfrentar o excesso de água. Nesse cenário, as implementações irão ajudar a lidar com as mudanças climáticas durante eventos extremos, como os que vivenciamos aqui no Brasil e em muitas localidades ao redor do mundo. Mas, de onde vem o nome? Cidade Esponja. Uma das primeiras pessoas a falar sobre foi o arquiteto chinês Kongjian Yu, conhecido por seu trabalho com paisagismo e design urbano, que se concentra em soluções ecológicas para questões urbanas. Em 2008, o conceito da cidade esponja foi implementado na China, na província de Hunan, especificamente na cidade de Changde. O projeto de transformar Changde foi liderado pelo arquiteto e sua empresa de arquitetura. Desde então, o conceito de cidade esponja tem sido adotado em outras cidades na China e em todo o mundo, como uma estratégia para enfrentar os desafios urbanos relacionados à água e às mudanças climáticas. Segundo Kongjian Yu, temos uma escolha a fazer: investir em grandes barragens e diques que estão fadados a fracassar, ou apostar em algo que é duradouro, sustentável e ainda bonito e produtivo. Imaginemos uma situação que ocorre em alguns locais. Com as chuvas cada vez mais intensas, os níveis da água de rios e lagos sobem continuamente. As soluções tradicionais, como barragens de cimento e tubulações impermeáveis, já se mostraram incapazes de acompanhar os efeitos das mudanças climáticas. As cidades esponjas são projetadas para usar sistemas de drenagem sustentável, integrados à sua infraestrutura verde. Em outras palavras, essas cidades incorporam técnicas de engenharia e planejamento urbano que permitem a absorção, armazenamento e reutilização da água da chuva de maneira inteligente, minimizando os impactos negativos causados por eventos climáticos extremos, como inundações. Esse modelo também pode ser útil durante os períodos de seca, já que a água armazenada pode ser utilizada para irrigação e para manter as árvores e plantas da cidade em boas condições. Qual seria a estratégia para aplicarmos nas cidades? Podemos seguir utilizando 3 tipos de estratégias: controle do fluxo de água, diminuição da velocidade do fluxo de água e escoamento, e absorção. Essas 3 estratégias são essenciais para garantir que tudo funcione corretamente. De acordo com Yu, primeiro precisamos reter a água assim que ela toca o solo. Essa meta pode ser atingida através da implementação extensiva, criando áreas permeáveis e porosas para absorver e armazenar a água da chuva, em vez de permitir que ela simplesmente escorra pelas superfícies pavimentadas e cause enchentes. E como devemos fazer isso? As cidades devem se comportar como uma esponja que possui muitos orifícios. Assim podemos conter a chuva com lagos artificiais e áreas de açudes alimentadas naturalmente.
ou por canos que ajudam a escoar a água de rios e represas. Além disso, telhados e paredes com vegetação, juntamente com valas que possuem vegetação em camadas de solo permeável, são utilizados para alcançar esse objetivo. A urbanização é um processo que diminui significativamente a infiltração de água no solo. Com isso, devemos alocar 20% do espaço em áreas agricultáveis, para que possamos prevenir inundações em outras partes do terreno. Essas parcelas também podem ser otimizadas para o cultivo de plantas resilientes à umidade. Alguns exemplos de cultivo de plantas que resistem à umidade são cana-de-açúcar, taro, vitória régia, bambu, pimentão e principalmente o arroz, que se adapta bem em ambientes úmidos e pode crescer em áreas alagadas, como algumas plantações da China. Segundo o arquiteto, ele nos aconselha a pensar na gestão da água, isto é, desacelerar o fluxo d'água. Para que isso ocorra, devemos tentar canalizar a água para longe, com rios tortuosos com vegetação ou várzeas, a fim de reduzir a velocidade da água. Isso permite que ela seja absorvida pelo solo de forma mais eficiente, recarregando os lençóis freáticos e evitando inundações, promovendo a biodiversidade, ajudando a preservar espécies nativas de plantas e animais, e as áreas verdes vêm a oferecer espaços recreativos para as pessoas. Não podemos esquecer que quando a água escoa rapidamente sobre o solo, ela pode causar erosão, removendo a camada superficial e levando consigo sedimentos para os corpos d'água. Com o fluxo desacelerado, há mais tempo para a água infiltrar no solo, contribuindo para o abastecimento dos lençóis freáticos e minimizando a erosão, preservando a integridade do solo e dos ecossistemas aquáticos. Alguns métodos para a diminuição da velocidade do fluxo da água são jardins de chuva, telhados verdes, pavimentos permeáveis, bacias de retenção, lagoas de detenção e principalmente restaurar zonas ribeirinhas, reintroduzindo vegetação nativa ao longo dos cursos d'água. A terceira abordagem consiste em adaptar as cidades de modo que elas incorporem áreas propensas a alagamentos, deixando assim espaço para onde a água possa fluir sem provocar danos significativos. Em vez de construir barragens e ir acumulando a água em áreas de cimento, precisamos nos adaptar e deixar que as cidades lidem com a água de forma saudável. A principal forma de fazer isso é criar grandes estruturas naturais alagáveis, para que a água possa ser contida por um tempo e depois absorvida pelo lençol freático. Uma das abordagens é a implementação dos chamados jardins de chuva. Áreas verdes espalhadas pelas cidades é uma abordagem eficaz para reduzir o escoamento superficial e o pico de escoamento durante eventos de chuva intensa. No Brasil, há alguns exemplos iniciais de implementação de jardins de chuva, com destaque para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Ambas têm investido em iniciativas de paisagismo, que incluem a criação de áreas verdes capazes de absorver a água da chuva. No entanto, essas cidades ainda não têm uma estrutura completa de cidades esponjas, onde a infraestrutura é projetada para absorver e gerenciar de forma mais abrangente a água das chuvas. Quais são os desafios para implementar o projeto? Como em qualquer projeto, enfrentamos alguns desafios. Eles são o custo inicial elevado, a necessidade de um planejamento integrado e a demanda por manutenção e monitoramento contínuos. No custo inicial elevado, a construção de infraestrutura verde e sistemas de gestão de água pode exigir altos investimentos de capital, o que pode ser um obstáculo para algumas comunidades ou governos locais. No planejamento integrado, o sucesso das cidades esponja depende de uma abordagem integrada que envolva múltiplos setores e partes interessadas, incluindo planejadores urbanos, engenheiros, agricultores e residentes locais. Já na manutenção e monitoramento contínuos, os sistemas de gestão de água e infraestrutura verde requerem manutenção regular e monitoramento para garantir seu funcionamento eficaz ao longo do tempo, podendo exigir recursos adicionais. Com dedicação e recursos, podemos implementar as estratégias da cidade esponja, propostas por Kongjian Yu, enfrentando nossos desafios de gestão de água. Em uma comunidade ideal, conservar, reter e reutilizar a água eficientemente tornaria as áreas urbanas mais agradáveis, resilientes e sustentáveis, em contraste com as cidades de concreto e asfalto, que negligenciam a natureza. Com uma melhor integração ao nosso ambiente com os processos naturais, as cidades minimizam seus impactos negativos no planeta. Lembre-se, este é o único planeta que podemos chamar de lar.
Viver em harmonia com ele não é só uma escolha, é um compromisso essencial para a nossa existência e a das próximas gerações. Cuidar do nosso ambiente agora é garantir um futuro em que a natureza e as cidades coexistam, criando espaços que respeitem o equilíbrio natural e que todos possam chamar de lar.